Olá, hoje é a nossa primeira aula e a pergunta que nós vamos responder é: por que amamos? E nós vamos responder essa pergunta a partir de algumas perspectivas fisiológica, psicológica e também filosófica. E aí eu já quero começar dando um pano de fundo químico, fisiológico, para a gente entender como a paixão e o amor agem no nosso cérebro. Ou seja, a gente tem aí uma química que corrobora a nosso favor. E será que acontece alguma alteração? Eu acho que eu já respondi aqui um pouco. E a gente vai ver como acontecem essas alterações. Bem, o amor é um dos temas mais estudados e talvez até o menos compreendido. E entre esses estudos, eu escolhi para trazer para a nossa aula de hoje um estudo que foi realizado em 2005 pela antropóloga Ellen Fisher. Ela publicou uma pesquisa feita através de imagens de ressonância magnética. Então, a equipe dela analisou 2.500 exames cerebrais de estudantes que viram a foto de alguém romanticamente especial para eles. E a equipe comparou essas imagens com a de outro grupo de alunos que olharam fotos de alguém que era apenas conhecido para eles. E o que eles descobriram? As fotos que eram de pessoas que o primeiro grupo amou romanticamente ativaram regiões do cérebro ricas em dopamina, que é o neurotransmissor do amor. Ativou, entre outras regiões, as áreas associadas com prazer, atenção focada, áreas que fazem parte do circuito de recompensa do nosso cérebro. Então, quando você ama, quando você se apaixona, esse circuito ele é ativado. Em síntese, quando a gente se apaixona, substâncias químicas associadas ao circuito de recompensa, como a dopamina, por exemplo, inundam o nosso cérebro, produzindo respostas físicas e emocionais. Então, o coração fica mais acelerado, as mãos suam, as bochechas ficam coradas e a gente pode sentir paixão e também ansiedade. Isso porque os níveis de hormônio do estresse, como o cortisol, aumenta no início do relacionamento amoroso. Lembra lá de quando você conheceu o seu cônjuge? Dá aquele frio na barriga, né? O coração fica mais acelerado, desculpa. Será que ele vem? Será que não vem? E de contrapartida, os níveis de serotonina, eles caem, gerando pensamentos intrusivos e preocupantes, muito comuns quando você sente paixão, quando você conheceu lá o seu cônjuge, né? Você pode ter pensado: será que eu sou atraente o suficiente para ele ou para ela? Será que não merece alguém melhor do que eu? Né? Será que ela ou ele não vai encontrar alguém melhor no trabalho, na faculdade, na escola? Talvez esses pensamentos tenham passado pela sua cabeça lá quando você conheceu o seu cônjuge, né? Ou o seu namorado, essa pessoa que você está hoje. Então, quando a serotonina cai, a gente pode sentir a ansiedade da incerteza e da instabilidade. E, infelizmente, tem muita gente casada há anos sentindo incerteza e instabilidade, e isso com certeza é nocivo e pode trazer adoecimento físico, emocional e também relacional, é claro. A serotonina, então, ela tem essa função de regular o humor. Por isso que os antidepressivos, como na depressão a serotonina, né, cai, há uma desregulação dessa química, os antidepressivos, ele tem esse componente químico, né? Então, a serotonina, ela tem essa função de regular o humor, de regular o sono, a ansiedade, o apetite. E aí, eu aconselho, eu oriento que você inclua na sua vida, se você sente muita incerteza, muita instabilidade, que você inclua na sua vida atividade física, uma boa alimentação, uma rotina de sono com hora regular para dormir e para acordar também, para de repente isso contribuir para que você não vire um cônjuge obcecado, inseguro na relação, só cuidando do outro e não cuidando de você. Então, quando a serotonina cai, a pessoa ela pode ficar
obsessivamente fixada em coisas que abalam as suas certezas e a sua estabilidade. Vamos lá, nós temos um encontro, né? O dia que eu conheci o Marcelo, que eu olhei ele pela primeira vez, foi o nosso encontro e que ele me olhou. Eu me identifiquei com ele e ele se identificou comigo. E aí aconteceu a paixão, né? Que é aquela coisa cega, onde a gente se mistura, onde às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de discernir algumas coisas. E depois surge o amor. Será que um relacionamento ele sempre começa com a paixão? Não, é claro que não. E não é por isso que o seu relacionamento talvez não está do jeito que você gostaria. Aliás, pare de querer achar justificativas para não permanecer no seu casamento. Por que eu estou dizendo isso? Não estou falando de relacionamentos abusivos. Eu estou dizendo isso porque a grande maioria dos divórcios acontecem por coisas que poderiam ser resolvidas, coisas que poderiam ser ressignificadas, aprendidas. Você poderia estar muito melhor com o seu cônjuge se você buscasse algum tipo de ajuda. Mas nós estamos aqui para te ajudar com essa aula e eu já quero falar que nós temos uma surpresa para quem é aqui da região, né, de Santa Catarina, daqui da região de Florianópolis. Nós vamos fazer uma imersão presencial aqui num hotel e vocês terão uma oportunidade de viver uma experiência única com a gente. Eu digo que essa imersão, a gente diz que ela não é só para mostrar, mas que é para tratar. Nós preparamos esse evento presencial para um número exclusivo de casais, né? As vagas são limitadas, já que é um espaço que só comporta um certo número de pessoas. Então você vai experienciar algo único que a gente acumulou ao longo desses anos, técnicas, conhecimentos. A gente vai trazer isso e será uma coisa muito especial para vocês. Mas depois a gente vai deixar todas as informações abaixo dessa aula para vocês. Voltando para a aula, além dessas substâncias químicas que eu já citei, dopamina, serotonina, cortisol, a gente também tem a ocitocina e a vasopressina, que são hormônios que têm papéis importantes na gestação e na amamentação e que também são liberadas durante o sexo e o contato com a pele. Por isso que você não pode ficar uma semana, 3 dias, sem tocar no seu parceiro, sem beijar, né? Se eu fosse perguntar aí para você, e eu vou fazer isso, faz quanto tempo que você não dá um beijo caliente no seu parceiro, na sua parceira? Quanto tempo faz que você não dá aquele abraço gostoso e fica naquele abraço por mais de 40 segundos? Quanto tempo faz que você não toca no seu esposo, na sua esposa por mais tempo? A gente precisa fazer isso porque a gente está estimulando esses hormônios. Então a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor porque ela provoca sentimentos de contentamento, de calma, de segurança. E a vasopressina, ela tem ligação com um comportamento que produz relacionamentos monogâmicos, relacionamento entre 2 pessoas, que é o que a gente de fato defende. Nós vimos que na paixão acontecem mudanças no nosso cérebro, por isso a expressão popular, o amor é cego, pode de fato não estar tão equivocada assim. Para alguns pesquisadores, essa montanha-russa emocional, né, da paixão, ela vai se acalmar ali entre 1 a 2 anos de namoro. Por isso eu oriento e eu acho cabível, e aqui é a minha opinião, pensando nessas pesquisas, que a gente precisa namorar, né? Às vezes mais de 1 ano, mais de 2 anos, para depois de fato acontecer um casamento, para que essa fase da paixão ela passe e você possa entender e discernir algumas coisas dentro da sua relação, valores, crenças, tudo isso, porque tudo isso tem um impacto na nossa relação. Então, ou seja, os níveis de cortisol e serotonina, eles vão voltar ao normal depois desse tempo, segundo os pesquisadores. Quer dizer, o relacionamento que começou como um estressor para o nosso corpo e para o nosso cérebro,
deve, ou pelo menos deveria, ir se tornando um amortecedor, um para-raio contra o estresse. Você entende que níveis altos de cortisol, baixa de serotonina e alterações de outros hormônios não deveriam acontecer com frequência num relacionamento que passou aí de 1, 2 anos? Momentos de estresse, tudo bem, isso vai acontecer dentro do relacionamento. Qualquer casal tem isso. Mas eu já acompanhei alguns casos que a pessoa casou, uns já na lua de mel e outros quando voltaram da lua de mel, em que o casamento se tornou um inferno psicológico. Então, se você não tem ferramentas para construir algo, né, algo saudável, você precisa buscar isso. Então, quando a paixão inicial passa, as áreas de recompensa, elas não são desligadas, é claro, elas ainda são ativadas na medida que a gente se relaciona, mas a paixão dá lugar ao amor duradouro e profundo, que é uma escolha, como a gente sabe. Isso significa que a gente deixa de estar apaixonada quando se está em um relacionamento de muitos anos? Não. Inclusive, em um estudo com casais que tinham mais de 21 anos de casamento, eles observaram a mesma intensidade em áreas do cérebro ricas em dopamina. Isso significa que pessoas casadas 10, 20, 30 anos de casados, como nós dois, não estão mentindo quando dizem amar mais ainda os seus parceiros do que no início da relação. Eu amo mais o Marcelo, tu me ama mais? Conhecendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai se amando mais, né? Pelo menos isso deveria acontecer. A gente está vendo que o amor, ele é uma necessidade também biológica, ele é tão necessário para o nosso bem-estar quanto a atividade física, quanto a água, quanto o sono, quanto a comida. Ninguém sobrevive sem amor. A gente precisa ter algum tipo de amor, né? Desse relacionamento, fazer investimentos que voltem para nós, enfim. Então, do ponto de vista neurocientífico, a gente pode realmente dizer que o amor floresce no nosso cérebro. O que vocês acham? Será que existe diferença no nosso cérebro quando se trata de um relacionamento de longo prazo? Entenda que uma vez que aquela excitação inicial, como eu falei, né, de um novo amor passa e um casal ele se torna mais comprometido, as áreas de ativação do cérebro também se expandem. O negócio cresce, minha gente, a coisa cresce, né? E isso é bom. Se você se compromete e não fica ameaçando se separar quando acontece uma briga, o cérebro ele não se mantém em estado de alerta. Por isso que a gente ensina muitas vezes, né? Aconteceu uma situação conflituosa, não fique ameaçando de sair do relacionamento. Não, o objetivo não é criar um problema em cima de um problema que já existe. O objetivo é solucionar aquele problema. Por isso que algumas pessoas adoecem dentro do relacionamento, por causa do relacionamento. Mas é importante dizer que você pode adoecer no relacionamento, mas você também pode se curar nesse relacionamento. Aliás, vocês como um casal podem se curar e serem melhores que antes enquanto parceiros. A pesquisadora Braun, ela descobriu que parte dos gânglios da base, né, uma estrutura que a gente tem no cérebro, que é uma área responsável pelo controle motor, eram ativadas quando os participantes olhavam fotos de seus parceiros de longo prazo. Olha que legal, gente, como o nosso cérebro funciona, né? Como a gente tem respostas químicas e emocionais a partir disso. E essa área, ela é fortemente envolvida na promoção de apego. E isso é importante porque nos dá a capacidade de resistir
mesmo quando as coisas não vão tão bem. As coisas não estão indo tão bem no seu relacionamento, não desanime. Existem respostas, existem tipos de ajuda, como a imersão, como a terapia, que pode auxiliar você e o seu cônjuge. Surgiu uma situação de conflito, você sabe que em algum momento vocês irão resolver, independente da ajuda que vocês precisarão para isso. Então, em síntese, o amor, ele é um fenômeno neurobiológico complexo, baseado em atividades de confiança, de crença, de prazer e de recompensa dentro do cérebro. Esses processos envolvem, como a gente falou, a ocitocina, a vasopressina, a dopamina e a serotonina. Dito tudo isso, dado esse pano de fundo aí químico para vocês, eu diria que isso é apenas uma parte interessante, curiosa, importante, mas de modo algum suficiente para a gente amar alguém. Até porque em algum momento desse processo você escolheu ou você escolhe amar essa pessoa. Então, Marcelo, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho pra gente sobre a outra perspectiva do amor, que é muito importante, esse amor originário, esse amor psicológico, filosófico até, né? Tem uma frase do pai da psicanálise, Freud, que ele diz o seguinte: o amor conjugal não restitui o paraíso perdido. O paraíso perdido descreve a natureza complexa e conflituosa dos relacionamentos íntimos e revela que o amor romântico não pode preencher todas as nossas necessidades emocionais e os nossos desejos. Por isso a importância da gente compreender e enfrentar as dinâmicas psicológicas e emocionais que influenciam os nossos relacionamentos. Aliás, quando o assunto é amor, é importante nós falarmos dele a partir da nossa primeira experiência de amor e afeto, que começa com os nossos pais ou com os nossos cuidadores primários. A mãe é a primeira a nos ensinar o que é amor, depois o pai, a família, os amigos e os parceiros românticos. Como cada um de nós vive o amor de maneira única e diferente, nós vamos aprendendo, sentindo e vivendo. Ou seja, nós podemos dizer que o amor, ele vem como a tentativa de aplacar, de suprir essa falta do sujeito. Porém, é impossível eliminar essa falta pelo fato de nós, sujeitos, sermos constituídos especificamente por essa falta. Por isso que nós precisamos aprender a gerenciar as possibilidades e os arquétipos do amor, para a gente não entrar em crise e achar que nós já não amamos mais. Uma coisa bem interessante para a gente pensar sobre o amor é que o amor é uma tentativa de resposta ao desejo e que normalmente ele vem como uma forma de deslocamento de uma pessoa através da transferência. Quer dizer, o sujeito direciona as suas fantasias infantis. Por que fantasias infantis? Porque normalmente o amor vem carregado de idealizações. Então o amor vem com essa proposta, ele vem carregado de fantasias infantis, que são aquelas fantasias das quais você direciona para o sujeito, que é o objeto da sua satisfação, todo o seu amor, esperando dele receber tudo aquilo que você idealiza, mas não é assim que acontece. Freud apresenta o amor por meio de identificação imaginária, ou seja, ele diz que nós amamos o que parece ser o outro. Nós amamos de acordo com o parâmetro de eu ideal. Em outras palavras, nós amamos a partir das nossas idealizações, a partir de um eu ideal, a partir do nosso aferidor da medida que nós estabelecemos como uma espécie de critério de perfeição absoluta, e com o tempo nós nos decepcionamos. É por essa razão que a gente precisa amadurecer este amor, porque ele traz sempre a potência da fantasia, das suas idealizações.
E onde há idealização, tem ritualização. E onde tem ritualização, não tem autoestima, porque na idealização se estabelecem as viagens psicológicas, subjetivas, as ficções, as fantasias, os romances hollywoodianos, se estabelece muito mais aquilo que é fantasioso, pitoresco, do que racional ou lógico. Estabelece-se aquilo que não é real. E não é real porque, em nome do amor, nós atribuímos ao parceiro utopias de fantasias irrealistas. E por isso que a gente se frustra no casamento. A gente fica tentando dar ao casamento aquilo que basicamente Hollywood empresta. Quer dizer, nós alimentamos muitas vezes a ideia de um casamento perfeito e infalível, mas nós estamos lidando com pessoas falíveis. É isso aí. E isso é interessante, Marcelo, porque se a gente escolhe amar alguém, então se você escolhe amar alguém, você simultaneamente está aceitando ou deveria aceitar a fragilidade e a imperfeição dessa pessoa. E a maioria de nós tem uma cultura judaico-cristã, onde o ponto essencial trazido é um ato voluntário de amor. Então nós temos uma história de fundo e a gente também é ser atravessado por isso. E como o Marcelo falou, assim como a gente é atravessado pelas histórias que a gente leu, que a gente viu, os contos de fada, isso de certa forma fica na nossa fantasia, né, Marcelo, no nosso ideal. E aqui, como eu falei, a gente tem essa história de fundo, e essa história de fundo é sobre a sublime aceitação da fragilidade. Então, amar alguém significa justamente aceitar a fragilidade e a imperfeição daquela pessoa, reconhecendo que todos temos nossas próprias lutas, nossos próprios desafios, nossa luz e a nossa sombra também. Amar alguém não se trata apenas de obter prazer e satisfação. Tem muita gente que vai para o casamento com essa ideia de só obter prazer e satisfação. Às vezes não é verbalizada, às vezes nem é consciente, mas ela vai com essa ideia justamente porque foi atravessada por tudo isso que a gente falou. Mas amar alguém, então, como eu falei, não se trata apenas de obter prazer ou satisfação pessoal, mas de compreensão, de empatia, de respeito, de perdão, de comprometimento. No entanto, cada um de nós deveria assumir a responsabilidade por nossas próprias ações e escolhas, lidando com as nossas próprias fragilidades e as nossas próprias vulnerabilidades. Eu tenho um outro que me entende o meu processo, mas eu estou buscando. Então, olha aí, é uma parceria, né, Marcelo? Onde eu me reconheço, eu me vejo, eu sei quais são as minhas luzes e sombras e eu vou buscar tratar aquilo que é necessário tratar. Quer dizer, não é porque o outro me compreende, é empático, é respeitoso comigo, que eu me acomodo. Pelo contrário, isso deveria servir como combustível para o seu processo de lidar com aquilo que é seu, porque aquilo que é seu você precisa lidar, aquilo que é meu eu preciso lidar. Então, usando uma analogia, imaginamos que você, quando fez 18 anos, você tenha ganhado do seu pai o seu primeiro 10 mil reais, certo? Você pode simplesmente torrar tudo ou granjear, multiplicar. E aí eu te convido, e é uma reflexão que eu também faço, ser inteligente, né? Pegar a oportunidade que às vezes o cônjuge está te dando, o parceiro está te dando, a parceira está te dando, né? Que é a paciência, que é a gentileza, que é a liberdade, que é a compreensão, que é o perdão que sua mulher ou seu marido está lhe ofertando, e crescer, e buscar, e evoluir, e amadurecer. Então comece, eu vou te convidar a fazer esse exercício, certo? Porque se você quer saber mais sobre você mesmo, você precisa hoje à noite sentar na sua cama
E talvez fazer isso, né, por dias seguintes e se fazer uma pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Você vai pensar em uma única coisa: o que eu estou fazendo de errado? Que coisa eu sei que no meu relacionamento, ou no modo como eu estou conduzindo a minha vida, e isso está prejudicando o meu relacionamento, eu estou fazendo de errado? O que eu poderia fazer sobre isso? Você vai meditar sobre isso e você vai ter uma resposta. Talvez não seja o que você mais gostaria a resposta que você gostaria de obter, mas ela é necessária. Quando você está preso nas suas sombras, no seu comodismo, na sua imparcialidade, na sua negligência em relação à vida e em relação ao seu relacionamento, você precisa se colocar em uma posição mais honrosa, mais responsável, mais virtuosa, de empatia, de amor ao próximo e de amor a você mesmo. E nesse sentido, Marcelo, eu percebo que por conta desses aspectos, né, dessas sombras, desse comodismo, dessa imparcialidade, o quanto ambos podem se frustrar no relacionamento. Tem algumas coisas que a gente precisa desconstruir. Não dá da gente ficar achando que o casamento é uma coisa hollywoodiana, que o amor é eterno, porque quando nós achamos que é exatamente assim, nós não damos manutenção ao casamento, à relação como deveríamos. O casamento é uma construção diária e ele se torna muitas vezes um lugar de dor e de culpa, porque a gente fica atribuindo a ele uma perfeição absoluta e esquece que a família é composta por elementos e por pessoas falíveis. A gente precisa se dar conta que o amor é instável, que o amor não é estável, que amar é lidarmos com a instabilidade juntos. E quando eu digo que o amor é instável, é que ele não é rígido, ele é fluido, ou seja, ele está em constante movimento. E como diz a psicanalista Anna Sui, o amor é a dança da incompletude. Aliás, reforçando o que Lacan também diz, amar é dar o que não se tem. E a gente pode explicar melhor esta frase quando nós dizemos: se eu dou aquilo que não tenho, é porque eu quero o que não recebi. Se eu te amo, é porque me amo mais. E se eu consigo me amar, é claro que muito mais ainda te amarei. A pergunta é a seguinte, o tema é palpitante. Por que amamos? Ora, normalmente nós procuramos no parceiro aquela imagem idealizada da imagem materna, já que a nossa primeira experiência de afeto e de amor começa com a nossa mãe. Tem algo absolutamente interessante quando Lacan fala sobre o amor da mãe, porque ele coloca esse amor como se fosse a boca de um crocodilo aberta, que ao mesmo tempo que esse amor protege, se ele for excessivo, ele pode ser destruidor. Ele ainda diz que o amor materno é o desejo materno. Em outras palavras, ele é capital, ele tem que ter, ele tem que existir, mas se não houver nesse amor materno um frear, se ele for excessivo, ele pode trazer sim seríssimos prejuízos. Nós sabemos que sem o amor não se vive, não se sobrevive. Por exemplo, o amor de uma mãe para com o seu filho, ele é de capital importância, porque o amor, ele é chamado também de libidinização, que é o investimento dessa energia que a mãe faz no filho. Então essa libidinização via amor materno é o que possibilita a existência ou a continuidade dessa existência ao filho. Porém, apesar desta importância, não significa que o amor ele pode antecipar todas as necessidades, porque se isso acontecer, esse amor vai causar grandes estragos. Por isso que nós precisamos aprender
a gerenciar a nossa relação. Nós precisamos aprender a desidealizar o amor, não achar que vida a dois, relacionamento a dois, que casamento tem que ser essa coisa em que deve acontecer pela via do romance hollywoodiano, o amor eterno, porque isso são apenas fantasias, e as fantasias elas vão sempre trazer no final dessa viagem as suas grandes decepções. Esse amor materno, como eu já disse e eu quero repetir, se ele for em excesso, ele vai destruir, prejudicar, sem dúvida alguma. Amar não é apenas investir, amar também é perder. Freud diz que quando nós amamos, nós perdemos narcisismo, porque é preciso sempre investir no outro. Investir no outro uma libido, uma energia que antes era apenas investida no próprio eu, no próprio sujeito. E como a libido é econômica, ela precisa ser distribuída. Amar, então, nos leva a um problema de perda de narcisismo, porque desemboca também no querer ser amado. Mas se a libido é econômica por um lado, o amor não é de exatas por outro, porque neste caso não existe reciprocidade. Às vezes nós nos frustramos na nossa relação porque nós amamos de uma determinada forma e queremos chamar o nosso parceiro, padronizar o nosso parceiro para que ele nos ame o tanto quanto nós o amamos. Então fica claro que quem ama se sente em falta, independente de ser ou não amado pelo outro. O que é o amor? Por que nós amamos? Nós temos pelo menos 4 arquétipos do amor. Existe o amor ágape, o amor eros, o amor fíleo, o amor estorge. O amor, ele é o tópico preferido dos poetas, dos artistas, dos compositores, dos músicos, dos filósofos, dos sábios. Até mesmo diz o poeta na sua lírica que o amor é um fogo que arde sem se ver. Existe uma referência bíblica que, como máxima, ganhou concreção pela boca de Salomão, lá em Cantares, no capítulo 8 e o versículo 6, quando ele diz que o amor é forte como a morte, e as suas brasas são brasas de fogo, são labaredas. Em outras palavras, ele está dizendo que não há no gênero humano algo mais poderoso, algo mais belo do que a expressão do amor. Uma coisa que eu faço quando eu recebo um paciente, e essa questão ela é muito visível, é uma questão muito visível de dor na vida dela, e ela não teve esse amor lá, dos pais, dos cuidadores, às vezes sofreu um abandono, uma rejeição, é encontrar nessa pesquisa clínica que a gente faz, junto com ela, um amor substituto, porque sem dúvida, em algum momento, alguém foi referência para você de como amar, de como se amar, A gente aprende a amar lá na nossa infância, como o Marcelo falou, e de fato, realmente, o amor deveria estar entre os valores fundamentais de um ser humano, O amor a si mesmo. E a gente tem essa máxima, essa referência máxima, até um mandamento, Marcelo? Sim. Bíblico, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, como você não vai amar a pessoa mais próxima de você? E quando a gente fala do amor, a gente não está falando dessa coisa só subjetiva. Eu te amo, onde eu expresso a palavra. Não, é atos, são atos, aliás, atos que a gente tem para demonstrar esse amor. Então, todos nós carregamos no nosso interior algum tipo de conflito psicológico. E por isso é preciso a gente assumir a responsabilidade, mesmo que a nossa história tenha sido pesada, tenha sido traumática, tenha tido estressores significativos, mesmo que você tenha vivido adversidades das mais difíceis, e eu compreendo muito que às vezes é muito difícil dar e receber o amor, porque isso ficou de alguma forma deformado na sua formação, quando você estava construindo a sua personalidade. Mas a gente tem como mudar isso, a gente pode mudar isso, isso é possível de ser tratado.
Então hoje é sua responsabilidade cuidar disso. Um relacionamento saudável requer muitos aspectos para florescer e crescer. Por exemplo, virtudes como respeito, confiança são fundamentais para fornecer uma base sólida em um relacionamento. Mas a empatia é essencial para formar essa conexão mais profunda entre o casal. Eu perguntei há um tempo na caixinha se as pessoas preferiam escutar "eu te amo", na caixinha de perguntas do Instagram, né? Se as pessoas preferiam escutar "eu te amo" ou "eu entendo você". E 93% das pessoas gostariam de escutar "eu entendo você". A percepção de se sentir compreendido ou de demonstrar empatia é um componente chave da satisfação em parcerias românticas. Será que você trata seu amigo, sua amiga, como você trata o seu cônjuge? Será que você tem os mesmos níveis de conversa? Será que você dispensa o mesmo tempo de conversa que você dispensa com um amigo, né? Ou um tempo de qualidade que você tem com um amigo, com a sua parceira, com o seu parceiro? Ter alguém que entenda os nossos sentimentos nos permite reconhecer melhor nossas emoções, essas emoções, e nos permite viver vidas mais satisfatórias. Quando você tem empatia, você compreende o outro a partir da perspectiva da pessoa. É uma tomada de perspectiva ou uma visualização de como a outra pessoa está se sentindo naquela determinada situação. Imagine que você tem uma pessoa que convive intimamente com você. Então você vai acompanhar todos os momentos dela, momentos em que ela está bem, momentos em que ela está mal, e como a gente reage nesses momentos é extremamente importante para um relacionamento, para a construção de um relacionamento saudável. Já ouvimos então aí, né, que foi comprovado cientificamente que o amor nos torna fortes e que não basta apenas a gente dizer "eu te amo", é preciso algo a mais, né, como o acolhimento, a atitude de reciprocidade dentro da relação. Ouvimos também que, segundo pesquisas, quando a gente ama, esse amor com o qual nós amamos, ele desativa áreas do nosso cérebro que só são ativadas em situações de medo, de tristeza e de agressão. Quer dizer, o amor, ele não traz apenas a felicidade, ele nos torna corajosos e dóceis, lembrando que a própria ciência enfatiza que o amor é fundamental, é de fundamental importância dentro de qualquer processo terapêutico. É absolutamente paradoxal, porque na medida que o amor traz notícias do desejo, amar, por isso que eu digo que é paradoxal, amar é estar em falta do amado, ainda que na presença dele. Então, eu não sou amado como gostaria, porque o amor está sempre ligado à falta. Mas a gente precisa entender o seguinte, que é essa falta que nos coloca em movimento. É essa falta que faz com que a gente busca um alinhar de expectativas para ficar bem com o outro na relação. Tem um texto escrito pelo psicanalista Jorge Cesarino em que ele diz assim: o amor é condicional. A condição do amor é o desejo. Sem o desejo, o amor é morto. A condição do amor é enlaçar-se ao desejo. Ou seja, não existiria o amor sem o desejo. O amor não é sem o ser de desejo. O amor só existe se alguém o faz existir por desejar amar e o encarnar e o dizer com palavras e o falar de amor, pois o amor é um dizer. Isto posto, no amor não existe o encaixe perfeito, porque só se ama se há algo faltante, como eu acabei de colocar aqui. E essa falta é inerente a nós.
Você nunca será amado como você gostaria. Você nunca será amada exatamente como você gostaria. Por quê? Porque se tudo está perfeito, o outro se tornou eu. Não há mais o outro, só uma cópia de mim mesmo. Amar alguém é aceitar que o outro traga coisas que não se espera sentir. Bom, não é saudável ficar nessa atitude de espera, porque ela vai se atualizar na vida adulta e exigir que o outro dê conta daquilo que nos faltou na infância. E essa demanda é impossível de ser atendida. Tem uma frase também que eu acho bem interessante, que diz assim: o amor se humaniza e deixa de ser idealizado quando todas as razões não são mais suficientes para dar conta do desejo. O que significa essa frase? Ela nos convida a olharmos para o amor de forma mais realista, de forma desidealizada, reconhecendo que o amor vai além das explicações racionais e nos convida a abraçar a complexidade e as nuances das emoções envolvidas ou das emoções que se envolvem nesse processo. Então, o amor, ele não dá conta. Nós somos atravessados pelos arquétipos do amor. Na tríade inconsciente, primeiro eu identifico, depois, como disse a Christian, existe uma fusão, nós nos misturamos, e a partir dessa fusão, com desdobramentos numa ligação objetal, o amor começa a se manifestar, e aí nós vamos dando conta de que a gente precisa resolver aquilo que, como um castelo, ele se desfez, porque nós vamos ter que lidar com a realidade e não com as idealizações. O amor, ele pode ser abalado porque o desejo é sempre da ordem do inconsciente. No amor não existe precisão, não existe exatidão ou estabilidade. O que no amor existe são os altos e os baixos, os up e os downs, que são variações produzidas na vida 2 para a gente evitar o que chama-se de morte flatline. É possível a gente viver e viver bem, não pelo viés do amor hollywoodiano, mas pelo viés do amor com os pés no chão e não a cabeça na lua. Então fica o nosso convite para você que é aqui da região, né? Você estar conosco na imersão. A gente acredita e a gente vive um amor sólido, um amor que tem uma base sólida, e a gente não vai estar sozinho naquele espaço. A gente tem uma equipe e tem alguém sobre nós e dentro de nós que com certeza vai nos ajudar a transmitir o melhor para vocês de uma maneira em que vocês possam encontrar o caminho e uma forma de se relacionar melhor. Todo mundo precisa, porque a gente está sempre evoluindo, né, Marcelo? Até porque a gente passa por várias fases dentro do nosso relacionamento, aprender, se curar, trabalhar aspectos da sua vida que quem sabe você nem saiba que isso interfere no seu relacionamento. Então vem com a gente e obrigado, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula e no que lhe ajudou, né? Qual foi a frase que lhe impactou, a gente gostaria muito de saber. Beijo, até a próxima. Até a próxima.